sobre a morfologia. Nesta aula nós falaremos sobre o pronome. O que é mesmo um pronome? É aquela classe gramatical que tem como função acompanhar ou substituir o substantivo. E o pronome, ele tem várias classificações. Ele pode ser pronome pessoal, pronome possessivo, demonstrativo, indefinido, relativo e interrogativo. Nós não especificaremos ou esmiuçaremos cada um deles. Eu apenas exemplificarei aqui para vocês. Pronome pessoal, por exemplo, eles se referem às três pessoas do discurso. Quais são as três pessoas do discurso? A primeira pessoa, aquela que fala, eu ou nós. A segunda pessoa, aquela com quem se fala, tu ou vós. E a terceira pessoa é aquela de quem se fala, ele, ela ou eles, elas. Os pronomes possessivos, eles se referem também às três pessoas do discurso, mas eles vão indicar posse. Por exemplo, meu pincel está indicando, a palavra meu, ela está indicando aí que o pincel pertence à primeira pessoa, que é aquela que fala, no caso, eu. Se eu digo teu celular, a palavra teu, o pronome teu, ele está indicando aí a segunda pessoa do discurso, que é tu, que é a pessoa com quem eu falo. No caso, o celular é teu. Se eu digo o livro é dela, a palavra dela é um pronome possessivo, indica que quem tem a posse do livro é a terceira pessoa. A próxima classe gramatical, não menos importante que todas as outras que nós já falamos até aqui, é o verbo. Professora, eu já ouvi falar sobre verbo, mas eu nem me lembro mais o que é um verbo. Pronto. Todas as ações que você praticou hoje são chamadas de verbo. Você fez o que hoje? Acordou, escovou, tomou café, almoçou, dormiu, descansou, brincou, estudou, conversou. Todas essas palavras que eu falei, todas essas ações que nós praticamos todos os dias, nós podemos chamar de verbo. Nós chamaremos de verbo. O verbo, ele é aquela palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Tem algumas palavrinhas que são verbo, mas não são ações. Elas indicam apenas um estado. Por exemplo, eu estou feliz. A palavra estou, ela serviu para ligar o sujeito, no caso eu, ao predicativo do sujeito feliz. No caso aí, uma característica que foi dada ao sujeito, que é feliz. Então, estou é uma palavra que indica estado. Verbo também pode ser fenômeno da natureza. O que é isso? Aquelas ações que a natureza pratica. Chover, ventar, escurecer, anoitecer, relampejar. Entenderam? Vamos agora para as classes gramaticais que são invariáveis. Ai, eu não falei o que era variável e invariável, não foi? Então vamos lá. São 10 classes de palavras. Dessas 10 classes de palavras, 6 são variáveis e 4 são invariáveis. Professor, o que é isso? Variável e invariável? Tem 6 classes de palavras que elas podem variar ou em gênero, ou em número, ou em tempo, ou em pessoa, dependendo da classe de palavra. Tem 4 classes que elas não mudam, elas permanecem a mesma coisa sempre, independentemente de qual contexto ela se encontra, ela sempre vai estar daquele mesmo jeito. Quais são essas classes? As 4 classes que nós falaremos a partir de agora. Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Começaremos com o advérbio. O que é mesmo o advérbio? É a classe
classe de palavras que indica circunstância. Circunstância de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de negação, de afirmação. O advérbio, ele geralmente modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Como nós estamos apenas fazendo uma revisão, nós não esmiuçaremos totalmente todos estes conceitos. Nós daremos apenas um exemplo. O aluno gosta de estudar. O aluno gosta de estudar. Quando eu digo isso, ótimo. Se eu digo o aluno gosta de estudar muito, a palavra muito, ela intensificou a ação de estudar. Quando eu digo o aluno estudou hoje, eu modifiquei aí o verbo estudar. Eu poderia dizer só o aluno estudou, mas eu quis localizar, eu quis dar uma circunstância, acrescentar uma circunstância de tempo. E essa circunstância foi usada aí a palavra hoje, certo? Outro exemplo. A mulher estava feliz. Ótimo. Se eu digo a mulher estava muito feliz, eu intensifiquei o adjetivo feliz. Observem aí que o advérbio muito ele foi usado para modificar não mais um verbo, e sim um adjetivo. A próxima classe de palavras que nós estudaremos é a preposição. Professora, o que é mesmo isso, professora? São tantas classes, eu já estou meio perdido ou estou meio perdida. Calma, calma. A preposição e a conjunção são duas classes de palavras que vão servir de conectivos. São essas duas classes de palavras que vocês vão usar para fazer as ligações nos textos de vocês, tá bom? Por exemplo, eu tenho a palavra café e manhã. Eu preciso fazer uma ligação entre essas duas palavras. Qual é a outra palavra que eu posso usar para fazer essa ligação? Uma preposição. Eu vou usar aí a preposição de, né? Faço uma contração da preposição de mais o artigo a e eu vou fazer café da manhã. Eu estabeleci uma relação entre essas duas palavras. A conjunção é a mesma coisa, ela serve para ligar. A diferença da preposição para a conjunção é que a preposição ela estabelece uma relação maior entre as palavras. A conjunção ela estabelece uma relação maior entre orações. E aí vocês precisam lembrar do conceito de oração. Ou se ainda não aprenderam, nós aprenderemos na próxima aula. Oração é verbo. Conjunção são os elementos que nós usamos para fazer as conexões entre as orações. Exemplo, eu corri e me cansei. Observe, eu tenho aí duas orações, corri, me cansei. Qual foi a palavrinha que eu utilizei para fazer uma conexão entre essas duas orações, para fazer uma ligação entre essas duas orações? O e. Corri e me cansei. Entenderam? Outro exemplo. Fui à escola, porém não teve aula. Fui à escola, primeira oração, não teve aula, segunda oração. O que eu utilizei aí no meio para fazer a ligação? A conjunção. Fui à escola, porém não teve aula. Entenderam? A última classe de palavras e esta classe, ela não é muito utilizada nas análises que a gente vai fazer, mas nós utilizamos elas muito no nosso dia a dia, que é a interjeição. A interjeição é aquela classe de palavras que nós usamos no dia a dia para expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas dores. Por exemplo, eu estou caminhando e de repente eu tropeço e vou dizer o quê? Ai! É uma interjeição que denota aí uma certa dor, né? Quando eu estou muito feliz e eu começo a vibrar, eu digo uhul! Essa é uma interjeição
de alegria. A minha aula aqui, eu estou aqui com vocês e de repente vocês gostam da aula e vocês dizem bis, professora, bis, professora. Bis é uma interjeição que vocês estão utilizando aí, né? Para pedir para eu repetir aquilo que eu disse, repetir a aula, isso seria muito bom, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, relembrado aí sobre as classes gramaticais. É claro que foi muito superficial, mas essa era a intenção, era somente fazer vocês relembrarem as 10 classes gramaticais, porque nas próximas aulas, nós entraremos em outro assunto que vocês precisarão lembrar, que é mesmo substantivo, para poder lembrar da função que ele vai exercer na oração. Até a próxima aula!